é muito comum a gente se doar muito nas relações, né? E às vezes a gente sente que quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente faz pelo outro, quanto mais a gente põe amor naquela relação e se entrega e se envolve e dá tudo de si, menos a gente recebe. Boa noite, boa noite. Hoje eu quero trazer aqui para vocês a questão que dói em muitas pessoas. Nós vamos falar sobre pessoas que não são valorizadas. Você sofre com esse problema? Você conhece alguém que sente muito essas dores, assim, de fazerem tudo, se dedicar tanto para as pessoas, dar o melhor de si nos relacionamentos, ter toda uma entrega, né, se dedicar ao máximo e nunca receber, né, a retribuição que gostaria, nunca ser reconhecido como gostaria, né, e ver que as pessoas não agradecem, sabe, não são gratas por tudo que você faz. Você passa por isso, ou conhece alguém que sente, né, que vive isso e dói, isso dói. Então hoje a gente vai estar trabalhando, vai estar falando sobre isso. E se você não sente essas dores, você consegue ser uma pessoa que vive, né, plenamente seus relacionamentos e que sabe dosar suas relações, a sua entrega. Isso é muito, muito positivo. Isso é muito importante nas relações. E sim, né, se você estiver vendo aí na reprise, se estiver vendo aí no IGTV, você pode entrar em contato com a gente, mandar suas dúvidas depois, interagir com a gente, porque a gente vou estar respondendo qualquer dúvida para quem estiver online, tá? E para vocês que assistirem depois, tá bom? Então, quero que sejam todos bem-vindos. Tá aí o Espaço Alternativo, né? Ana Júlia com a gente, Luana. Bom ter vocês aqui, tá? Então, meninas, vamos já falar, porque o assunto é longo, a gente tem muito o que falar sobre isso e é muito importante a gente alertar, né? A gente ter esse alerta, porque é muito comum a gente se doar muito nas relações, né? E às vezes a gente sente que quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente faz pelo outro, quanto mais a gente põe amor naquela relação e se entrega e se envolve e dá tudo de si, menos a gente recebe, né? Acaba sendo as coisas acabam sendo inversamente proporcionais. Quanto mais você dá, menos você recebe. Quanto mais você se doa, menos o outro valoriza. Quanto mais você busca aprovação, menos parece que o outro te enxerga e vê tudo aquilo que você está fazendo, tá? E por que que isso acontece? Então hoje a gente vai estar trabalhando esse porquê. Como que isso vai acontecendo e que a gente aceita isso na nossa vida, né? Porque sim, a gente aceita, tá? Uma coisa que é muito importante para a gente estar sempre avaliando é a questão da nossa autorresponsabilidade. Porque nós temos, sim, responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Nós temos responsabilidade sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins que nos acontecem. Agora entenda que responsabilidade é diferente de culpa. Tá? Nós não temos culpa das coisas que nos acontecem, mas nós somos sim responsáveis por essas coisas, tá? E da mesma forma que nós somos responsáveis, sim, por deixar que as pessoas, né, recebam o melhor de nós e não deem nada em troca, nem mesmo um muito obrigado, ou que seja um olhar de carinho, um olhar de, sabe, de estou feliz, obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua vida, obrigado por se dedicar, obrigado por me amar, porque nem todo mundo
consegue expressar amor com palavras. As formas de expressar amor, expressar gratidão, são diferentes para cada pessoa, tá? Enquanto umas têm uma facilidade muito grande de chegar e tá dizendo aí, olha, te amo, tá? Você é incrível, obrigado por existir, por fazer parte da minha vida, obrigado por tudo que você é, por tudo que você faz, obrigado por tudo que faz por mim. Então tem pessoas que têm essa facilidade. Tem outras pessoas que elas agradecem como? Você faz um monte de coisa por ela e num dia específico, o que ela faz? Olha, vamos sair para jantar, eu quero levar você para jantar. Sabe, no dia do seu aniversário, ela vai e prepara um bolo e chama seus amigos íntimos, mais próximos ali, principalmente agora nessa época de Covid, que a gente não pode estar aglomerando, mas chama aquelas pessoas mais próximas, te faz uma surpresa, sabe, uma surpresa de amor. É uma forma de expressar a gratidão dela, né? Expressar o reconhecimento dela por tudo que você faz, por tudo que você é e que representa na vida dela. Então são várias formas de retribuição. Tem pessoas que gostam de dar presente. Para retribuir tudo que você faz, te dá um presente. Agora a gente tem que entender também que não tem como a pessoa te presentear todos os dias, né? Mas sim, o que a gente precisa mais entender com essas pessoas que elas não têm essa facilidade de falar e nem sentem a necessidade de estar te falando isso todo dia, porque muitas vezes o que acontece é que a gente espera, né, que esse reconhecimento venha a cada coisa que a gente faz. Né? A gente se dedica tanto, às vezes a gente faz aquilo com tanto amor para aquela pessoa, que a gente espera que as pessoas, por exemplo, depois de um jantar que você preparou, que as pessoas sentem, comam com você e todas as vezes falem, nossa, mãe, tá uma delícia, nossa, meu amor, que prato maravilhoso que você preparou, sabe? Então, tem muita gente que precisa disso, gostaria de ter esse reconhecimento constante, tá? Mas a gente precisa entender que é importante para você ouvir isso, mas para o outro não é. Ele não tem essa necessidade de estar ouvindo isso. Então, como ele não tem essa necessidade, ele acha que você também não tem. Então, o que acontece aí? Ele não faz, sabe? Porque ele não vê tanta importância nisso. Como não é algo que ele espera, ele entende que para o outro também não é importante. Então, nesses casos, quando a gente entende que as pessoas, sim, reconhecem, mas não da forma que você gostaria, a gente precisa se colocar na situação, a gente precisa se posicionar, sabe? A gente precisa dizer ao outro o que é importante para você. Aí você pode dizer assim, Elis, mas é chato, eu vou ficar cobrando que ele fale que minha comida tá gostosa? Eu vou ficar cobrando que ele me agradeça porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, você não vai precisar cobrar a pessoa, não é uma cobrança. Mas você pode falar de uma forma sutil. E aí, meu amor, você gostou do prato que eu preparei para você? Entende? Então você pode ser sutil e ali você vai escutar o que você espera, tá? É a mesma coisa, né? Isso é muito comum nas mulheres, principalmente, para alguns homens também, mas é mais comum nas mulheres, aquela questão, ela quer que o namorado, que o marido, lembre da data do dia que se conheceram, do dia que deram o primeiro beijo, do dia que ficaram noivos, do casamento, do dia que ele te pediu em casamento. A pessoa quer que ele lembre de cada data, né? E muitas aí, naquele olhar romântico da coisa, gostaria que fosse festa, que todo dia de aniversário, todo mês de aniversário, fosse comemoração, tá? Então, é muito comum a gente esperar isso da outra pessoa, mas isso da mesma forma. É muito importante para você que o outro lembre, só que para o outro não é, tá? E não tem nada errado nisso, sabe? É mais complicado, é mais errado você esperar tanto do outro do que propriamente o outro não lembrar. Boa noite, Benê. Bom ter você aqui, tá? Então, é mais importante que você entenda também o lado da outra pessoa, sabe? Às vezes é uma pessoa que realmente é muito desligada,
tá? Então, você tem duas possibilidades aí para você não ficar se ferindo pelo fato dele ou dela não ter lembrado daquela data ou daquela coisa importante. Vai lá, sabe? Pede licença, fala para ele assim, olha, anota aí na sua agenda no celular, tá? Ou se não, você mesmo fala assim, olha, deixa eu colocar aqui um lembrete no seu celular. E isso eu não tô falando, tá, gente? De jeito nenhum para você tomar posse do telefone do outro e ficar vigiando o que o outro faz, o que o outro vê, que rede social que ele entra. Não é isso. As pessoas precisam ter privacidade nos relacionamentos. E isso de você ter o seu celular para você é o mínimo da privacidade, tá? Porque tem conversas que você tem com amigas ou com amigos que são suas. Sabe? Nem tudo que você fala com sua amiga, nem tudo é para o outro ouvir. Sabe? Não é porque seja errado ou porque você está fazendo algo errado ou porque ele está falando coisa errada. Se você entrar no celular aí de um homem, num grupo da pelada deles lá, vocês vão ver coisas que vocês vão ficar realmente horrorizadas. Mas, gente, é um direito deles ter aquele bate-papo, aquela conversa de homem, né? Trocar umas fotos que eles gostam de trocar, tá? Melhor nem entrar muito no assunto. Mas é um direito deles e não tem nada errado nisso, tá? Então, é preciso que exista, sim, essa privacidade, que cada um tenha essa privacidade, que respeite a privacidade do outro. Mas, sim, se você pedir licença para ele, você fala, ó, vou colocar um lembretezinho aqui, nosso aniversário de casamento tá chegando, vou colocar um lembretezinho para você, tudo ok. Ou se não, na própria semana, fala assim, amor, você tá lembrando essa semana que a gente tem uma data especial para estar comemorando? Pois é, ó. Aí você lembra ele, sabe? Também não é um problema, tá? Obrigada, Luana, obrigada. Eu amo também ter vocês aqui. Boa noite, Rosângela, boa noite. Feliz de ter você aqui. Então, quando você faz isso, tá? Você toma essa iniciativa e você vai lá e coloca, tá? Você coloca lá um lembretezinho para ele. Ok? Então, no dia, e se possível, tá, gente? Vai no próprio dia mesmo, você coloca lá logo cedo. Amor, é hoje. Pronto, ele vai lembrar. Isso vai evitar que o quê? Que você se frustre, tá? Porque ele não lembrou, mais um ano e ele não lembrou. Nossa, aí tem aquelas pessoas que falam, ele não me ama, ele não lembrou da data do nosso casamento, né? Do aniversário de casamento. Gente, a gente não pode levar as coisas assim, essas coisas estão a sério. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre é que as pessoas são diferentes. E o que é importante para um não é importante para o outro. Então não fique esperando, tá, que o outro lembre de uma coisa que é importante para você. Se é tão importante, lembra ele. Porque senão sabe o que vai acontecer? Ele vai esquecer. É aí, aquele dia que era para ser um dia de comemoração, um dia de festa, um dia feliz, vai acontecer o quê? Ele vai chegar em casa, vai te encontrar emburrada, chateada, triste, e vocês, em vez de comemorarem aquela noite, como poderia ser, de uma forma muito feliz e tudo, o que vai acontecer? Vai ser uma noite triste, vai ser uma data que vai ficar marcada pela tristeza e não pela alegria. Tá? Então, a Bárbara tá aqui falando que ela é péssima com datas, tá vendo, gente? Isso é normal nas pessoas. Não é maldade, não é falta de amor, tá? Não é, sabe? Isso é realmente de cada pessoa. Tem pessoas que são verdadeiros calendários. Elas lembram de todas as datas. Lembram de todas as datas. Tem aquelas que não lembram, mas elas têm tudo ali. Eu tenho uma irmã que esses dias mesmo... eu não lembro exatamente qual foi a situação, mas que ela falou assim, separa então por data, pela data do aniversário, né, pelo mês de aniversário de cada um. Aí ela foi e ela mandou a tabela com a data de aniversário de cada uma das pessoas da família. Então, assim, ela não lembra, mas data para ela é importante. Então, o que ela fez? Ela fez uma tabelinha, sabe? Então, isso a gente tem que avaliar. As pessoas são diferentes, tá? Nem sempre elas demonstram amor da mesma forma. E
nem sempre elas demonstram a atenção e elas retribuem as coisas que você faz da forma que você gostaria. Então, sim, você pode dizer para as pessoas que é importante para você. Eu mesmo já fiz isso aqui em casa. Porque eu sou daquela pessoa que, para mim, tudo eu tenho que comemorar, tudo eu gosto de fazer e eu sou muito detalhista. Então, eu gosto de colocar detalhe em cada coisa. E normalmente eu começo uma coisa pequena, tipo assim, eu vou fazer um bolinho. Quando assusta, é uma festa para 50, 100, 300 pessoas, sabe? E eu acho isso fantástico. E eu gosto de fazer a coisa mais perfeita possível. E eu penso em tudo e tal. E quando a pessoa vê, eu espero que a pessoa, assim, nossa, ela vai amar, ela vai soltar fogos, ela vai falar para todo mundo o que eu fiz por ela e tal. E às vezes a pessoa não faz, sabe? Às vezes a pessoa não faz. Agora é porque não gostou? Não. Porque não é dela. Se eu recebo isso, né? Porque eu, da mesma forma que eu gosto de fazer, eu gosto de receber. Então, se eu recebo isso, o que acontece? Eu vou falar para todo mundo, eu vou contar, eu vou mostrar, eu vou tirar foto, eu vou colocar nas redes sociais. Vou, porque é importante para mim. Mas eu não posso esperar que seja tão importante para o outro, tá? Então, vamos ter aí essa percepção, tá? De entender. Nem tudo que é importante para você é importante para o outro na mesma intensidade. E que sim, para quem está chegando agora, a gente está falando aí da questão de se doar e não receber, né? Tanto quanto a gente gostaria em troca. De se doar, de se dedicar e não ser reconhecido pelo outro, sabe? E a pessoa, de repente, não dá o valor que você merece, que você espera, sabe? Então, é sobre isso a nossa conversa hoje, tá? Boa noite aí, Francisca. Tá? E vamos, então, estar trazendo umas questões sobre isso hoje, tá? Então, eu quis primeiro começar trazendo para vocês que nem sempre o que você acha que é falta de reconhecimento é falta de reconhecimento. Nem sempre aquilo que você fala assim, a pessoa não agradece nada que eu faço. Não é que ela não agradece. É que muitas vezes ela não agradece como você gostaria. Ou na intensidade, ou tantas vezes como você gostaria, tá? Então, tem esses diferenciais que a gente tem que avaliar para não ficar sempre achando assim, que todo mundo é igual e que ninguém reconhece o que você faz. Porque se a gente colocar todo mundo no mesmo saco e tiver essa percepção aí, nossa vida vai ser muito difícil, porque você sempre vai estar insatisfeita com os resultados disso. Porque nunca você vai ter realmente uma pessoa que o tempo inteiro pense nas coisas como você pensa, veja as coisas como você vê, sabe? As pessoas, a gente precisa entender que as pessoas não veem as coisas pelos nossos olhos. Cada um vê as coisas pelos próprios olhos, tá? E cada olho, cada olhar é diferente. Não tem como pessoas que pensam diferente olhar para as coisas de forma igual. Tá bom? Então, eu quis trazer isso primeiro para a gente poder separar, para a gente poder entender bem que nem tudo é falta de gratidão, nem tudo é falta de reconhecimento, nem todo mundo te trata dessa forma porque não faz as coisas, não retribui à medida que você gostaria, tá? Então, agora nós vamos começar a falar realmente daquelas pessoas que não reconhecem, tá? Não reconhecem as coisas que você faz e a sua dedicação. Porque isso sim é muito comum nos relacionamentos. Porque nós temos pessoas que elas são verdadeiros parasitas emocionais. Tá? E em contrapartida, nós temos pessoas que são hospedeiros, que elas só servem aquela pessoa, elas vivem para servir o outro. Tá? Então, você tem que ter muito cuidado para você não estar em nenhum desses dois pontos, porque o ideal é que a gente se doe e receba, porque isso é relacionamento. E em qualquer relacionamento, isso tem que prevalecer. Você tem sempre que estar doando e recebendo, para que o relacionamento seja saudável. Tá? Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês, alguns segredinhos das pessoas que elas são bem-sucedidas nos relacionamentos e que não vivem essa insatisfação e esse sofrimento de
tá servindo ali sempre para o outro como um hospedeiro, sabe? É a questão da árvore e daquelas que sempre tá ali cedendo a seiva, né, pro outro, e muitas vezes ela não recebe, sabe? Ela não recebe deste o cuidado que deveria, ele só suga dela, tá? São os vampiros emocionais. Então a gente vai agora entender como que a gente vai se precaver para não estar caindo, né, mais. Se hoje a gente cai, a gente não cair mais na conversa dessas pessoas e deixar de servir para eles como hospedeiro mesmo, tá? Como o doador universal, o O positivo para o mundo, que doa para todo mundo e recebe só de alguns, né? Só dos mesmos ali. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que eu vou trazer, o primeiro segredo, gente, é o amor próprio. Se você não se ama, você vai ter muita dificuldade em ser amado pelo outro, em ser respeitado pelo outro, tá? Por quê? A primeira pessoa que tem que se amar é você, tá? E isso é uma lei antiga. Se você for ver lá nos mandamentos, tem amar a ti como amar ao outro como a ti mesmo. Ele não fala amar ao outro como, né, como a ti, né? É sempre você primeiro. É sempre você primeiro. Agora, nossa, Elis, não, mas isso é muito egoísmo. Eu vou me amar e meus filhos? Porque geralmente quem é mãe, a primeira coisa que pensa é nos filhos, né? Não, meu filho é a razão da minha vida. Tá errado. Se ele é a razão da sua vida tá toda errada. A razão da sua vida tem que ser você. Primeiro. Aí quando você se coloca no seu lugar, quando você realmente se ama, aí sim você consegue colocar cada um nos seus devidos lugares. Aí o meu filho tem o lugar dele, minha filha, minha mãe, sabe, meu pai, minhas irmãs, meus amigos. Aí sim, cada dia você vai colocando, cada dia você coloca as pessoas nos devidos lugares. E isso é ótimo, porque aí você toma conta da sua vida. Então você tem que se amar. Quando você não se ama, para você não se amar, isso é um sinal de quê? Que você nem acredita que você merece ser amado. Se nem você sabe se amar, como esperar que o outro te ame? Você nem sabe receber amor. Quando você não se ama, você nem sabe receber amor do outro. E é por isso que muitas vezes as pessoas cobram amor demais. Elas não conseguem até aceitar que aquele nível de amor que o outro te oferece. Porque você não tem um peso e uma medida para balancear esse amor. Então, o amor próprio é o primeiro segredo das pessoas bem-sucedidas nos relacionamentos, tá? Você tem que se amar. A partir daí, você vai saber como ser amada pelo outro. E aí sim, o outro vai poder chegar perto de você e te dar amor na medida que ele tem para te dar. E você vai saber receber esse amor e ser feliz com o que você está recebendo. Tá? O segundo segredo, só se dedique à medida que você for reconhecida. Sim, porque o que acontece? Você se dedica demais nos relacionamentos. Você se dedica demais para os seus filhos, para o seu marido ou para sua namorada. Você sempre se dedica demais. Você abre mão das coisas, dos seus projetos, seus planos, seus sonhos para servir o outro. Você abre mão da sua vida para servir o outro. Tá? E o que acontece aí? Quanto mais você dá, menos você recebe. Por que isso acontece? Deveria ser o oposto, né? Não. Mas isso mostra que você não se valoriza. Por isso é o segundo. A gente vem primeiro pro amor. A gente ama a si e depois a gente se valoriza. Tá? Então a gente tem que saber valorizar a gente. Porque se a gente não se valorizar, o outro entende isso. Gente, se eu sou a razão da vida dela, ou seja, eu sou mais importante que ela para ela. Então, como que uma pessoa pode te valorizar se você mesmo não se valoriza? Como que uma pessoa entende essa mensagem que você passa para ela?
sabe? Eu não tenho valor. Então por que o outro vai se preocupar com você? Você mesmo está dizendo que não tem tanto valor assim, que ele é mais importante. Então por que ele vai ficar olhando para você? Entende? É aí que entra a questão da autorresponsabilidade. Você não tem culpa das coisas que você não sabia antes, mas a partir do momento que você sabe, você se torna responsável por mudar as situações. Então, se hoje você carrega pessoas nas suas costas, agora é o momento de se dizer basta. Eu vou olhar mais para mim, eu vou me amar mais e sim, eu vou me valorizar mais. Tá? Terceiro ponto, não busque a aprovação do outro. Tá? Porque normalmente é o que a gente faz. A gente fica dando as coisas para o outro, cedendo, fazendo tudo por ele, buscando aprovação, buscando amor, buscando reconhecimento. E a gente busca isso o tempo todo. E o que vai acontecendo aí? A pessoa, quanto mais você vai dando, quanto mais você vai cedendo, ela vai te dando menos valor. Tá? Por quê? Porque ela sente que você é jogo ganho. Principalmente nos relacionamentos, tá? Você entra num relacionamento afetivo e você começa a se dedicar demais para aquela pessoa, e dedica. E a pessoa, o que ela faz? Ela dá um passo para trás. Você se aproxima e faz tudo para aquela pessoa e ela dá um passo para trás. O que ela tá te dizendo? Calma, tá? Calma. Vai com menos sede ao pote. E você não. Ela vai se afastando, aí você sente o quê? Eu tenho que dar mais. Eu tenho que fazer mais para trazer aquela pessoa para perto. E quanto mais você faz, mais ela se afasta. Tá? Agora, se ela for um desses sanguessugas emocionais, ela vai te manter perto. Ela não vai dar o que você precisa. Porque você já demonstrou para ela que você não é importante. Tá? E a menos que ela goste realmente de você, se ela for essa pessoa sanguessuga, ela vai te manter do lado dela. Pra quê? Pra você inflar o ego dela. Sabe? Nos momentos que der aquela baixa, ela sabe que você tá ali e que você faz tudo por ela. Sabe? Então você tem que ter essa visão. Você não pode estar se doando demais. Tá? Você não pode estar se entregando demais. Você não pode deixar suas coisas pelo outro. Tá? Você tem que ter a sua vida, você tem que ter os seus projetos, você tem que ter seus amigos, você tem a sua família. Você não pode ir se afastando de tudo isso e vivendo só para aquela pessoa, deixando suas coisas de lado e fazendo tudo para aquela pessoa. Porque sim, quanto mais você faz, você passa para ela a mensagem de que você está nas mãos dela, sabe? Que ela já te tem ali. Então, se ela já te tem, para que ela vai fazer qualquer coisa? E não pense, gente, que ao fazer demais, você vai conquistar aquela pessoa ou reconquistar aquela pessoa que está se afastando. Se ela está se afastando de você, ela já está dando indícios, totais sinais de que ela não está no relacionamento na mesma intensidade que você está. Tá? Isso eu falo nos relacionamentos amorosos. Então você não vai conseguir, por mais que você se doa, você não vai trazer essa pessoa para perto. Você não vai conseguir aproximar essa pessoa de você, tá? Porque ela não está na mesma sintonia que você, ela não está buscando a mesma coisa que você. Então, a gente tem que entender isso, tá? A gente tem que entender isso e procurar ter muita clareza. Eu sei que isso pode doer, porque a gente se envolveu com aquela pessoa, a gente gosta daquela pessoa, mas quanto mais você fizer isso, mais você se machuca. Tá? E não vai trazer a pessoa para próxima de você. Agora, as pessoas que são da sua família, que, né, seu marido, seu namorado, ou minto, seu marido, seus filhos, aquelas pessoas mais próximas, quando você se entrega demais, doa demais, e ele não retribui, e ele realmente não retribui, não reconhece, isso é hora de você se posicionar. Aí é diferente dos relacionamentos afetivos, amorosos, tá? Aí você tem que se posicionar com essa pessoa. É hora de você, às vezes, ser dura mesmo, sabe? Se colocar naquele lugar e falar assim, olha, eu faço isso, isso e isso, e não é jogando na cara nem cobrando, tá, gente? Não é essa ideia. É quando você chama uma pessoa para uma conversa adulta e madura e sem aquela coisa muito emocional. É você virar e falar assim, olha, eu faço isso, isso, isso para você, você nunca reconhece,
você não retribui, você não colabora comigo, você não me ajuda no que eu te peço, você não faz as coisas que eu peço. Às vezes você não me trata com carinho, você me desrespeita. Então nós vamos deixar bem claro, a partir de agora, que as coisas vão ser diferentes, tá? Eu não vou ficar mais me doando, fazendo tudo por você, se você não sabe retribuir. Eu vou passar a fazer por mim. Eu vou cuidar mais de mim, eu vou fazer mais por mim. Então, com essas pessoas mais próximas que você não vai arriscar da sua vida, você tem que se posicionar de uma forma mais firme e realmente fazer isso, tá? Eu sei que é difícil, mesmo porque hábitos são possíveis de mudar, sim, a gente muda, mas não é de uma hora para outra, sabe? E quando a gente tem o hábito de estar sempre cedendo demais, sempre fazendo muito, dói um pouco na gente deixar isso para lá. A gente parar de fazer, a gente parar de preocupar demais, mas a gente pode mudar. E se você não mudar, você vai continuar sempre sendo esse hospedeiro para aquele, e ele vai continuar em cima, usando de você, abusando de você e tirando sua força, tirando o seu tempo, coisas que você poderia estar usando para a sua vida, para o seu crescimento, para a sua felicidade. Então, você pode mudar isso. Você tem que mudar isso. Você é responsável por mudar isso na sua vida, tá? Próximo passo. Bom, seja dono de si. O que significa ser dono de si? Você tem que saber se conhecer e saber exatamente o que você quer para sua vida, o que você gosta, o que você é capaz de aceitar do outro, tá? O que você é capaz de ceder para que um relacionamento dê certo. Porque sim, gente, é preciso sim que a gente ceda um pouco nas relações, tá? Porque tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas querem ter sempre razão. Elas brigam, elas não importam em brigar, contanto que elas tenham razão naquilo ali que elas estão falando, sempre a razão tem que ser delas. O relacionamento para essas pessoas acaba sendo muito pautado em brigas, tá? Porque ela quer impor aquela vontade dela o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender que para um relacionamento ser feliz e ser saudável, a gente tem que ceder, sim. Mas até que limite? Até que ponto você vai ceder? E isso é muito importante que você tenha muito claro até onde você é capaz de ir, sem que isso, sabe, vá ferir a sua própria vida, o seu próprio estilo, os seus princípios, os seus valores, sabe? A sua alegria de viver, a sua própria identidade. Então, você tem que saber até onde você está disposta a ceder, até onde você está disposta a ir para ajudar o outro, até o que você pode fazer para ajudar o outro. Então, você tem que ser dona de si, você tem que conhecer os seus limites, você tem que saber realmente esses limites todos para que você não ultrapasse. Porque é a hora que a gente ultrapassa é que a gente atrai esses vampiros emocionais. Porque eles reconhecem. As pessoas reconhecem quando você é uma pessoa fácil para eles, né, chegarem, se aproximarem e sugarem de você. Tá? É muito fácil para essas pessoas reconhecerem. Talvez quem não é assim não reconheça com facilidade, mas quem é um vampiro emocional, ele conhece. Agora, se ele não conhece logo de cara, ele não consegue perceber logo de cara, assim que o relacionamento começa e você começa a ceder, ele vai forçando, ele vai exigindo um pouco mais, até ver onde você vai. Aí no momento que ele viu assim, bom, essa vai aonde eu quiser, esse vai fazer tudo o que eu quiser. Então ali eles já sabem que você cede, que você não é dona de si, que você não tem esses limites, então ele vai se aproveitar disso, tá? Porque normalmente essas pessoas são egoístas, são egocêntricas, elas querem realmente que as coisas girem em torno dela e que você faça tudo por ela, tá ok? Próximo passo, uma pessoa bem-sucedida nos relacionamentos, ela administra o relacionamento. Isso, exatamente, administra os relacionamentos. E como que é isso? A pessoa chega, ela sabe receber a pessoa na vida dela e ela sabe
em que momentos que ela vai ceder, em que momento que ela vai se abrir mais para aquela pessoa, sabe? Ela não vai chegar e já colocar a vida dela na mão da outra pessoa, abrir totalmente o coração dela para aquela pessoa, abrir toda a intimidade dela. Ela vai receber a pessoa e, à medida que ela vai conhecendo, que ela vai sabendo exatamente quem a outra pessoa é, aí sim ela começa a ir abrindo, ou seja, ela vai administrando essa relação. Ela não se entrega totalmente para um relacionamento, mesmo porque a gente tem que entender que a pessoa, quando entra na nossa vida, a gente não sabe quem ela é. Quando a gente se conhece, né, conhece outra pessoa, a primeira coisa que a gente mostra é o nosso lado bom. Né? Os primeiros encontros, a pessoa só vê o nosso lado bom. E isso é natural. Tá? Não é falar assim, a pessoa dissimulada, não, é natural. Sabe? Aí, à medida que você vai conhecendo, você vai vendo os defeitos da outra pessoa. Aí cabe a você o quê? Entender se com aqueles defeitos você conviveria bem. Tá? Por quê? Nem todos os defeitos são aceitáveis, são toleráveis, porque alguns eles vão contra aos seus próprios princípios. Defeitos todos têm, todos temos. E, logicamente, que a gente vai ter que aprender a conviver com o outro. Mas você tem que primeiro esperar, conhecer essa pessoa, tá? Ir conhecendo, ir vendo esses defeitos dela e ter essa visão mesmo, mais analítica, para você perceber. Bom, com isso eu vou conseguir lidar? Sabe? Com esse defeito aqui, não, beleza. Não gosto, não me agrada, mas tudo bem, eu consigo lidar com isso. Mas com esse eu consigo? Por exemplo, você sai com a pessoa nos primeiros encontros que você tem, ela já demonstra um ciúmes doentio. Você consegue lidar com aquilo? Você vai conseguir viver com essa pessoa a vida inteira, sabendo que toda vez que você, de repente, vai sair com ela, você não vai poder olhar para o lado que ela pode estar achando que você está olhando para outro, olhando para outra? Então, é isso que você tem que avaliar. O defeito, às vezes a pessoa é um mentiroso nato. Você consegue lidar com isso? Às vezes a pessoa gosta de contar muita vantagem. É um defeito com o qual você consegue lidar? O camarada é mulherengo demais. Você vai conseguir administrar isso? Você vai conseguir conviver com isso? Tá? Então, a gente tem que ter uma visão analítica, realmente administrar essa relação. Sexto ponto, se entregar de forma gradativa. Exatamente. A partir do momento que você conseguiu analisar, né, tá analisando a outra pessoa e tá conhecendo melhor aquela pessoa, aí sim, você vai se abrindo mais, se envolvendo mais, se permitindo viver esse relacionamento, sabe? Aí você vai se entregando, vai abrindo seu coração e até sim começar a abrir a sua intimidade, sabe? Falar mais de você. Então, por quê? Porque você tá vendo o outro. Porque é muito comum, gente, que a gente conheça a outra pessoa e por mais que ela seja, assim, um amigo ou uma amiga, falando, nossa, não, eu quero muito que se conheça, porque é uma pessoa maravilhosa. Aquela sua tia que vive tentando te casar, sabe? Te fala, nossa, mas você tem que ver que gracinha. Gente, é uma gracinha. Nos ambientes que ele convive com aquela pessoa. Mas será que num relacionamento ele é aquela gracinha toda? Será que ela é aquela moça bonitinha, bacana, realmente? Então, isso, muitas vezes, a gente só vai ver no relacionamento, quando o relacionamento vai se estreitando. Então, é preciso que a gente não entregue todo o nosso coração para aquela pessoa logo de cara, sabe? Assim que o relacionamento começa, você já entra ali e já se entrega totalmente. Então, se você tem que ir, sim, manter um pezinho atrás e ir entrando devagar, sabe? Tem que ter essa forma de avaliar e ser gradativo na sua entrega. Outro ponto, não ficar procurando mudar ninguém. Porque a gente falou ali de defeitos,
né? Então, à medida que você vai conhecendo, você vai vendo os defeitos. E o que muitas vezes acontece? Você vê aquela pessoa, você fala assim, nossa, eu tô gostando tanto dele. Nossa, essa aqui ela é muito bacana, essa menina. Mas e aí esse defeito? Nossa, isso pra mim é tão difícil de aceitar. Não, mas eu acho que ela gosta de mim. Não, eu acho que ele realmente me ama. Ele vai mudar. Ninguém muda ninguém, tá? Essa é uma verdade que a gente teima em rebater. Mas ninguém muda ninguém. Se a pessoa quiser mudar, ela vai mudar por ela. Porque ela quer, porque aquele defeito está incomodando a ela mesma. Aí ela vai buscar mudar. Mas você, porque você quer, ele não vai mudar, ela não vai mudar. Tá? Então, é muito comum a gente ver, né, nos relacionamentos, as pessoas passarem por cima de coisas graves até, achando que o outro vai mudar. Quem aqui não conhece uma ou outra pessoa que terminou um relacionamento porque exatamente por causa de uma dessas coisas, né, de um defeito desses, de uma atitude, de atos que a pessoa, né, faz ali que você não gosta, que não é tolerável, não é aceitável. Quem aqui não conhece essa pessoa que vira e fala assim, não, eu vou mudar, volta pra mim, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou fazer isso diferente. Eu agora não vou agir mais dessa forma. E muda. A pessoa muda. Tá? Mas quem não conhece alguém que fez todo esse processo e mudou, passou 2 semanas e voltou a ser o que era? Quem não conhece uma pessoa assim? Quem já não viveu isso ou não viu alguém vivendo isso? E a pessoa acaba voltando a ser o que era. Por quê? Mudar dá trabalho. Mudar precisa de investimento. Você tem que investir nessa mudança. É trabalhoso, às vezes é difícil. Como eu falei, mudar hábitos é difícil. Então a pessoa tem que ter muita boa vontade. Ela realmente tem que querer mudar. E ela tem que investir naquela entrega, se entregar naquela mudança. Ela tem que se entregar mesmo para que aquela mudança aconteça e prevaleça realmente. Tá? Então, para de ficar achando que você vai mudar o outro, porque não vai. Você não vai mudar o outro, tá? Agora, tem coisas que são aceitáveis, né, e que pode mudar, sim, ajuda o outro. Se for o caso, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma terapia, vamos procurar um terapeuta, vamos, sabe, vai fazer um curso, sabe? Você pode ajudar dessa forma. Só que se a coisa for uma coisa muito grave e que realmente tem o poder de minar o seu relacionamento, acredite, vai ser muito difícil que você consiga mudar essa pessoa, tá? Próximo passo, não abra totalmente seu coração e nem exponha toda a sua intimidade para quem acabou de chegar em sua vida. Tá? Foi mais ou menos aquilo que a gente já falou. Mas aqui eu quero trazer um outro olhar sobre isso. Quando você coloca, a pessoa acaba de chegar na sua vida, você se abre totalmente para ela. Você entrega seu coração, você já abre toda a sua intimidade, conta a sua vida inteira para outra pessoa. E você nem sabe se a pessoa vai ficar na sua vida. Sabe? Por quê? De repente, vocês vão passar ali um tempinho juntos e tudo, e os dois vão chegar à conclusão de que não, sabe? Não bateu, não vai dar para continuar. Ou senão, vocês vão concluir que um tá querendo uma coisa e o outro tá querendo outra. Sabe? Então, não vai dar certo. Tá? Ou um gosta e o outro não. Acontece também. Então, você não pode esperar que aquela pessoa que acabou de entrar vai ficar na sua vida. Você tem que entender que sim, ela entrou ali e vocês estão num período de experiência, porque o namoro é experiência, tá? É como se fosse um período de experiência do pré-casamento, tá? Vamos fazer aí esse tempo de experiência, vamos ver se dá certo, depois a gente casa.
Então é isso. E o que acontece durante a experiência? Quando você consegue, você arruma um emprego, você está na fase de experiência. Ali você tá sendo avaliado pelo seu empregador, pela pessoa que quer te contratar, não é isso? Ela vai ver quem é você, se você faz aquilo, o que deve fazer, se você faz da forma correta, se você se dedica. E é isso. O namoro tem que ser isso. Tá? E você não tem que esperar que essa pessoa chegue e já fala ali, não, esse é a última pessoa, agora é com esse que eu vou casar, é com essa mulher né, que vai viver comigo pro resto da vida. Você não sabe, nesse momento você não sabe. Então você não tem que abrir toda a sua intimidade para essa pessoa, porque primeiro você não sabe quem ela é, lembra que a gente já falou? Você não sabe quem ela é. Às vezes você vai abrir sua intimidade e quando essa pessoa sair da sua vida, ela vai abrir, expor sua vida para outras pessoas. Sabe? Você vai abrir totalmente o seu coração e entenda uma coisa, quando você abre o seu coração, tá? Você começa a abrir, a entregar seu coração, quanto mais você entrega, mais você se envolve naquela relação. Mais você vai se envolvendo. E é muito mais fácil você perder a mão aí e se entregar completamente. Quando você assusta, o relacionamento mal acabou e você está totalmente apaixonada. E às vezes até totalmente dependente daquela pessoa. Sabe? Aquela pessoa ali já faz parte da sua vida e você já não consegue se ver sem aquela pessoa. Então você precisa entender ali que isso tem que ser muito avaliado e essa entrega tem que ser gradativa, como a gente falou lá no início, tá? Outra coisa, não romantize um relacionamento que acabou de começar. Gente, isso é muito comum e até muito engraçado, tá? Eu acho assim, eu não sei, tá? Vou ser bem honesta aqui, eu acho que ninguém faz isso. Eu acho que ninguém faz isso, tá? Mas pode acontecer. Gente, é engraçado. Você sai com uma pessoa, tem uma noite maravilhosa, conhece, é muito bacana, né? Aí dá aquele primeiro beijo e rola química, e os sininhos batem, e aquela coisa maravilhosa. E a pessoa vem, né? Vocês têm uma noite agradável, ela vem, te traz em casa, te deixa no portão, dá um beijinho de boa noite, cada um vai pro seu lado. Perfeito até aí, foi tudo lindo, maravilhoso. Aí a pessoa vai, quando ela põe a cabeça no travesseiro, ela começa a lembrar tudo aquilo, que foi tão maravilhoso, ela começa a lembrar de tudo. Ela começa a lembrar como é que foi, quando se viram, quando os olhares se cruzaram, e como foi o beijo, e as conversas agradáveis, e quando ele te deixou em casa, como que foi, né? Como que ele foi cavalheiro, como ele foi bacana com você. Aí, ótimo. Aí você pensa, não, bacana, né? Agora ela vai dormir, vai sonhar maravilhas. Não, não para por aí. Não para por aí, sabe? Depois do beijo no portão, a pessoa já consegue se ver de branco, entrando na igreja, ela já consegue ver o vestido de noiva dela, ela consegue ver a casa que vocês vão estar morando e já consegue ver até o rostinho lindo dos filhos, sabe? Então, tem isso. Tem pessoas, eu acho que são poucas, tá? Não tô falando, acho que nenhum de vocês é assim. Eu nunca fiz isso, né? Eu nunca fiz isso. Mas é muito comum a gente romantizar os relacionamentos que acabaram de começar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Quando a gente cria essas imagens de felicidade, a nossa mente começa a trabalhar para nos levar para aquilo ali, para aquele estado que a gente tá visualizando, que a gente está sonhando. É por isso que é tão importante a gente ter o nosso mapa dos sonhos, né? A gente ter o nosso mural dos sonhos. Porque realmente quando a gente fica colocando foco no que a gente quer, a mente da gente começa a trabalhar para que a gente alcance aquilo, tá? E quando você faz essas visualizações de uma coisa, de uma relação que acabou de começar, o que acontece? Sua mente começa a trabalhar para te levar para lá. E você começa a se envolver naquela relação de uma forma muito mais acelerada do que devia. Porque você já começa a acreditar que aquilo ali é real. Só que você não tem como garantir que seja real. Vocês estão num primeiro momento. Vocês têm ainda todo um caminho para percorrer juntos para ver se o relacionamento vai dar certo. Então a gente tem que parar de romantizar. Gente, não tô falando aqui que não, vou ser seca com o outro, não vou fazer planos, não é isso, tá?
começou uma coisa, tá bacana, tá legal, tá gostoso, vamos viver isso. Mas só não vamos colocar tanta expectativa nisso, tá? Inclusive, esse é o próximo passo, não colocar tanta expectativa nos relacionamentos que estão começando. Você começa a relação e vai viver aquilo sim, intensamente, aproveitar cada minuto, vai conversar com a pessoa, vai sonhar, vai pensar na pessoa durante o dia, vai criar planos, vamos viver, tá? Vamos viver tudo isso intensamente, sim. Mas não fique criando expectativas já enxergando lá na frente, sabe? Imaginando no primeiro encontro que aquele relacionamento vai dar casamento. Por quê? Se passa 2 semanas a pessoa não te liga de novo, sua autoestima vai lá embaixo, sabe? Os seus sonhos vão por água abaixo. Você já criou tanta expectativa naquela relação que é mais uma relação que vai te frustrar. E a gente não pode esperar que o outro retribua o que a gente sente, porque isso não está nas nossas mãos, tá? A gente é responsável pelo que a gente sente. Ou, minto, a gente não é responsável pelo que a gente sente. Tá? Não tem como eu mandar nos meus relacionamentos, nos meus sentimentos. E isso é comprovado, até fisiologicamente comprovado. A gente não manda nos sentimentos da gente. Ok? Então, daí nós vamos trazer uma questão sobre essa questão do sentimento, que é muito importante a gente colocar. Você não manda nos seus sentimentos, tá? Mas você é responsável, sim, você manda na forma como você lida com esses sentimentos. Como que você lida com o que você está sentindo? Entendeu? Você tem, sim, como, igual eu falei, vamos entrar devagar nas relações. Isso são formas da gente desacelerar um pouco o processo. Por quê? Quando você desacelera, você se entrega menos, você se envolve menos. Então, você consegue ter um olhar mais racional sobre o que está acontecendo. E é importante que a gente tenha esse olhar racional, que a gente mantenha esse olhar. Por quê? Para você não entrar em canoas furadas, tá? Então, você tem que ter procurar sempre manter essa clareza do que está acontecendo, tá? Trazer uma visão um pouco mais fria sobre tudo que está acontecendo e ir colocando as coisas de uma forma mais gradativa. Porque assim como nós não somos responsáveis pelo que a gente sente, o outro também não é. Então, se você ama demais a outra pessoa e ela não corresponde, não é responsabilidade dela, não tem culpa nisso. Sabe? Simplesmente não aconteceu para ela da mesma forma que aconteceu para você. E não tem como cobrar. E você não vai conseguir, por mais que você se dedique a essa pessoa, se entregue ou o que seja, você não vai conseguir fazer com que essa pessoa venha te amar. Você não vai. Se ela não é responsável, não manda nos sentimentos dela, é você que vai mandar? Não vai. Então não adianta a gente querer forçar amor. Não adianta a gente querer forçar que o outro sinta o que a gente quer que ele sinta. Não vai funcionar. Então, é preciso que a gente realmente entenda que as coisas nem sempre vão ser como a gente quer. Por isso que a gente precisa entrar de forma mais gradativa nas relações e se manter sempre mais essa clareza, sabe? E racional, e manter um pouco do nosso lado racional, para que a gente não se frustre, não caia, não tropece, não chore, não sofra, que isso não doa tanto, porque as dores emocionais doem. E, gente, e também é comprovado que isso não é igual o povo fala, né? A dor de cotovelo. E por que liga a dor emocional com a dor no cotovelo? Porque também já foi comprovado que essas dores emocionais, elas refletem no nosso corpo físico, sim. Tá? E, às vezes, é muito mais forte essa dor do que uma própria dor física que a gente vem a ter. Então, assim, para a gente encerrar aqui, o que eu quero trazer para você? É preciso que você se coloque sempre em primeiro lugar na sua vida. Você tem que ser
o primeiro lugar. Você tem que estar em primeiro lugar na sua vida, tá? Só assim você vai conseguir fazer com que as outras pessoas te enxerguem da forma que você é, te respeitem pelo que você é, elas te amem pelo que você é, sabe? É só assim que você vai conseguir fazer com que as pessoas não abusem mais de você, sabe? Você tem que se colocar em primeiro lugar. Quando você se coloca em primeiro lugar, o que você faz? Você começa a se cuidar mais. Você cuida da sua saúde, da sua alimentação, cuida do seu corpo, da sua forma física. Você às vezes volta a estudar, você vai fazer cursos, você vai ler, sabe? Você vai passear, você vai ver a vida, vai viver a vida, você vai conversar com pessoas. Então isso é muito importante, tá? Que você traga essas coisas para sua vida. É importante que você se torne uma pessoa interessante. Então, quanto mais você lê, vai procurar saber um pouquinho de cada coisa que realmente é importante. Por quê? Porque em qualquer roda que você chegar de pessoas, qualquer assunto que tiver ali, você tem como participar, sabe? Vai conhecer culturas, vai conhecer lugares, porque assim você vai se tornar mais interessante e não é para o outro. Primeiro você vai ser mais interessante para você mesmo. Você vai ter mais orgulho de si, você vai se sentir mais segura, tá? E quando você se sentir mais segura, você vai se sentir mais, o que, né, hoje tá muito comum aí, mais empoderada, mais empoderado. É isso, você precisa se sentir assim. Então faça isso, porque o que você vê em você, você reflete para os outros, você comunica para os outros. E quando os outros veem o que você enxerga de você, eles reagem a isso. Então, se você é uma pessoa que está ali, só vive pelo outro, quem vai se aproximar mais de você vão ser as pessoas que querem alguém para servi-las. E não é isso que você quer. Relacionamento é via de mão dupla. Um dá, o outro recebe. Isso independente de qual relacionamento for, de que tipo de relacionamento for. Sempre um dá e recebe. Tem que ser assim para o relacionamento ser saudável, tá? Então eu vou convidar vocês a trazer essa reflexão para a vida de vocês, olhar cada ponto, como que vocês estão lidando com vocês mesmos, como vocês estão se colocando diante das relações, para que você viva o melhor na sua vida, para que você tenha aí a melhor postura diante das relações, tá? E seja muito mais feliz. Tá? Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo nesses momentos. Léo, Alcione, Luísa, tá? Marina, todo mundo aí que passou, que agora eu já não estou vendo, que está aqui comigo. Obrigado, foi muito bom estar com vocês nesses momentos e espero ter contribuído muito para tornar a vida de vocês aí mais feliz, mais plena, tá? E não se esqueçam, um dos mandamentos mais antigos, como eu falei, amai ao próximo como a ti mesmo. E não amai a ti como ao próximo. É você primeiro, tá? Sempre olhe para você primeiro. Gratidão. Ó, uma boa noite a todos. Tá? Ó, grande beijo e até a próxima.